O grupo discutiu até tarde da noite, mas não chegou a conclusões. Depois disso, eles designaram a sentinela para o vigia noturno, e os indivíduos voltaram para a tenda para descansar e meditar. Leylin estava deitado em uma cama simples com o pelo de um lobo branco, ansiedade agitando seu coração. Para ele, essa herança que ninguém conhecia agora era revelada ao resto. Além disso, usando o AI, as habilidades de escaneamento de chip não lhe renderam nenhum resultado. Isso fez-se sentir bastante irritado. Até mesmo a meditação que ele fazia diariamente tinha que ser adiada. Talvez eu não devesse colocar todas as minhas esperanças aqui. A Costa Sul é extremamente vasta. Cada dúzia de anos haveria um acólito que tropeçava em uma herança e obtinha recursos para avançar em um mago oficial. Há muitas chances. Leylin consolou-se e depois riu apesar de si mesmo. Originalmente, ele havia considerado a herança do grande Magui Serou como seu próprio pertencimento, o que o levará a ser obcecado por ele. Mesmo o intelecto mais básico de um mago foi afetado por ele. E Jaiden e os outros também estavam na mesma situação. Como irritável, eu ignorei os perigos. A expressão de Leylin de repente ficou tranquila. Os acólitos do sábio Gotham Hat foram todos mortos por nós. Isso certamente fará com que o outro lado fique de olho em nós e faça com que eles enviem alguns acólitos poderosos ou mesmo magos oficiais para investigar. Com base na localização do Sei de Gotham Hat, ainda tenho cerca de 10 dias até que a informação chegue até eles. 8 dias. Se dentro de 8 dias eu ainda não tiver descoberto nenhuma pista, devo partir. Os olhos de Leylin mostraram sua determinação. Comparado com a herança do grande Magui Serou, Leylin valorizava ainda mais a sua vida. Depois de ter decidido assim, Leylin sentiu como se uma carga tivesse sido tirada dele, e até mesmo sua força espiritual sentiu como se estivesse limpa e, assim, entrou no estado de mediação. De manhã cedo, o grito agudo de uma cotovia ecoou acima de seu acampamento. Leylin cumprimentou Shaya. Morning. Manhã, disse Shaya, com 2 círculos escuros ao redor dos olhos. Parecia que ela não tinha dormido uma piscadela na noite passada. Alguns vasos sanguíneos eram nitidamente visíveis em seus olhos. O olhar que ela devolveu a Leylin era inconcebível. Eu me pergunto, como é que você pode ser tão relaxado? Depois de resistir por algum tempo, Shaya finalmente perguntou. Esta é uma herança oficial do Magus de que estamos falando. Há uma chance de obter algumas informações e recursos que nos ajudariam a avançar. Mas ainda não encontramos, não está certo. Leylin, de frente para o nascer do sol, esticou os músculos satisfatoriamente. Desde que algo não seja seu, você não deve ficar muito obcecado com isso. Caso contrário, seu coração só sofrerá. Você é realmente muito estranho. Shai esfregou a mão na testa, enquanto continuava. No entanto, magos e acólitos são todos estranhos, então você pode ser considerado normal. Isso pode ser verdade. Leylin assentiu, enquanto pensava que, se essas pessoas soubessem que os remanescentes foram deixados para trás pelo grande mago Serou, a situação poderia piorar. Mas ele certamente não contaria a eles sobre essa informação. As 5 pessoas se afastaram das tendas e se reuniram para comer o café da manhã que era uma ave assada. Depois disso, todos se reuniram para discutir como proceder. Bem, hoje será novamente mais um dia de explorações solo. Tente o seu melhor para encontrar os remanescentes, disse Jaiden. Depois de ver que a discussão continuou por muito tempo sem resultado, ele não teve outra opção senão dizer isso. Essa também foi a ação mais apropriada para a situação atual. Embora seja possível que qualquer acólito consiga encontrar a entrada primeiro, contanto que seja aberta, Jaiden e o resto também seriam capazes de encontrar a entrada aberta de suas ondas de energia. No máximo, eles apenas dariam às pessoas que descobrissem a entrada uma porção maior da recompensa. O que você está fazendo? Depois que todos se espalharam em diferentes direções, Jaiden, ao ver que Leylin ainda permanecia hesitante no topo do penhasco e se curvava para apreciar a Beta Daisy, não pôde deixar de perguntar. É como você vê. Eu estou apreciando as flores, disse Leylin, com uma sugestão de um sorriso em sua boca. Nesse momento,
Os olhos de Den ficaram vermelhos. Ele fez como se fosse repreender Leyrin. Fique calmo. Você não deve se irritar. Leyrin fez um gesto para fazê-lo parar. Ontem, todos nós procuramos pistas no fundo do penhasco, mas não descobrimos esse segredo escondido entre o oceano de flores. Segredo? Quer dizer, você achou? Jaiden pareceu em êxtase. O que? Leyrin achou isso? Asterisco sou. Asterisco 3 sombras apareceram diretamente ao lado de Jaiden e Leyrin. Foram os outros 3 acólitos que não se afastaram muito. Na frente dos olhos do seu partido, Leyrin acenou lentamente com a cabeça. Um de vocês que pode usar qualquer feitiço flutuante, voar até o ar e dar uma olhada, falou Leyrin. Eu vou fazer isso. Bozan imediatamente retirou uma bola de metal prateada. Na bola de metal, havia as ondas de energia de um artefato mágico. Depois disso, Bozan girou a bola de metal, que então derreteu para se tornar um líquido. Este líquido ficou preso em suas costas e formou 2 enormes, lindas e deslumbrantes asas de prata. É um artefato mágico que pode mudar de forma quando necessário, elogiou Leyrin. Este artefato provavelmente poderia alcançar o padrão de um artefato mágico de nível médio, adivinhou Leyrin. O sintetizador baixou o poder dele para um acólito usar sua força. Somente famílias de larga escala com uma longa história poderiam desfrutar de métodos tão extravagantes. Asterisco Sheila. Uma enorme asa prateada translúcida agitou-se, trazendo o pó do chão. Com essa força, Bozan imediatamente voou para o ar como é? Você vê alguma coisa? Jaiden gritou abaixo. Flores. O arranjo do Beta Daisy. Uma rajada de vento passou e Bozan voou para o chão, recolhendo as asas de volta ao corpo. Este pet de Beta Daisy foi plantado de propósito. Eles formaram um personagem. Bozan explicou para o resto. Qual personagem? Perguntaram Shaya e Rote. É uma letra curageriana, e o significado significa saltar, disse Leyrin. Saltar? Será que temos que pular diretamente do penhasco? Jaiden adivinhou. Os acólitos não eram pessoas tolas, seu julgamento era obscurecido pelos benefícios anteriores a eles. Já não saltamos uma vez ontem? Rote coçou a cabeça, nada foi descoberto, apenas aquelas malditas rochas abaixo do penhasco. Não. Você desceu. Quanto a nós, usamos o feitiço pena flutuante para descer. Bozan interrompeu. Eu entendo agora, o remanescente está localizado em um plano secreto. Quanto à maneira de entrar, é saltar diretamente do penhasco sem usar feitiços. Ir diretamente para baixo? Você é louco? Shaya torceu o cabelo ruivo bonito. Um penhasco tão alto com tantas lâminas de rocha no fundo. Se não usarmos magias para defesa, com nossos corpos físicos, até Rote cairia para a morte. Então, precisamos de algum espécime experimental. Jaiden disse, encontre alguns animais, melhor ainda alguns humanos. Isso é possível. Mas não tenha muita esperança. Rote tirou um monte de tentáculos da bolsa e saiu apressadamente. Também deveríamos procurar nos arredores. Se ainda não encontrarmos nada, então vamos voltar para a cidade. Jaiden revelou um sorriso pela primeira vez. Ai! Gritos assustados podiam ser ouvidos do penhasco. Além disso, devido à alta pressão do vento, as vozes foram alteradas. Asterisco Bang. Asterisco um ponto negro caiu do topo do penhasco, crescendo, finalmente, uma figura humana apareceu. Era uma pessoa da cidade que usava equipamento de caça. Seu rosto se contorceu e soltou um grito ensurdecedor, caindo do topo do penhasco. Sou! Asterisco o caçador bateu diretamente em uma lâmina de rocha e a enorme força de impacto cortou seu corpo em 2. O cadáver que estava em 2 caiu no chão criando um enorme buraco. Os ossos e a carne foram misturados, a aparência original não pôde ser reconhecida. Ao lado desses 2 poços, havia um poço menor. Tinha a mesma cena sangrenta, só que o crânio pertencia a um animal semelhante a um cervo. Como é?
No fundo do penhasco, Rote cruzou os braços e inspecionou. Shaya também estava ao lado dele. Além disso, na frente dele, havia um objeto semicírculo que brilhava em verde. A partir desse objeto, a voz de Jaiden pôde ser ouvida. Nada de novo. É só mais um comer pasta, o resultado é semelhante ao servo de antes. Rote zombou. Parece que o nosso plano falhou. No topo do penhasco, Leilin e os outros dois se aglomeravam ao redor. Ao ouvir a voz da outra metade do objeto semicírculo verde, seus rostos ficaram desapontados. Desde o começo, um animal, até o último, um humano. Parece que há outras condições que precisam ser atendidas. Leilin foi o primeiro a se recuperar de seu baixo astral. Vamos pensar cuidadosamente, estamos ficando sem amostras para testar. Bozan revelou um sorriso sardônico, apontando para o chão vazio nas proximidades. No chão vazio, havia alguns civis da cidade de Zithermun que pareciam horrorizados com Leilin e os outros. Se não fosse pelo fato de suas bocas estarem cheias, elas provavelmente estariam amaldiçoando ou implorando por piedade agora. Desde que Jaiden sugeriu encontrar substitutos, os 5 se separaram imediatamente e fizeram seu trabalho. Bozan foi o mais cruel, parecia que ele voltou para a cidade para sequestrar alguns cidadãos aqui. Para as famílias de picos mágicos de onde ele veio, os humanos regulares seculares eram como grama selvagem. Não importa quantos foram cortados, mais surgiriam no futuro. Ser capaz de morrer por sua causa era a sua glória. Embora Leilin não concordasse com isso, mas ir contra Bozan por alguns meros estranhos não valia a pena. Além disso, o uso de espécimes humanos teve uma margem menor de erro, muito mais do que um servo. Também estava de acordo com os interesses de Leilin. Ao mesmo tempo, ele ficou extremamente chocado com a velocidade de Bozan. Saltar representa coragem. De acordo com o mapa, também deve haver respeito. Leilin falou de sua própria conjectura. Então, o que é respeito? Perguntou Bozan. Nos tempos antigos, quando as pessoas visitavam os mais velhos, eles levavam uma margarida beta para mostrar seu respeito. Este costume durou até os dias de hoje, e muitos lugares na costa sul mantiveram tais tradições. Leilin sorriu e disse: